Oi gente, tudo certo? Vamos aqui fazer mais um vídeo sobre Food Street. Esse tratando das mecânicas que eu não comentei no primeiro vídeo, sendo elas os críticos, os atrativos e as vantagens. Começando pelos críticos, essas são cartas que estão presentes no deck de clientes, ou seja, quando você for organizando, jogando, ao puxar uma carta desse deck, pode não vir um cliente, sim um crítico. E você vai me perguntar, tá, o que tem diferente nesse crítico? Primeiro é a forma de obtenção dele. Os clientes, independente da pontuação que eles valem, a premissa é, eles querem uns ingredientes específicos, você compra na rodada de comprar ingredientes, troca pelo cliente e consegue a pontuação. Mas os críticos são diferentes. Eles têm pré-requisitos para você conquistar essa carta. Por exemplo, o pré-requisito é ter no mínimo 3 cartas de clientes com galinha. Ou seja, você tem que comprar 3 clientes aleatórios, independente da pontuação, eles têm que ter as carnes brancas, a galinha, dentro da sua lista de ingredientes pedidos. Ao fazer isso, você completou esse pré-requisito, logo esse crítico é seu, ele vai automaticamente para junto das suas cartas. E o que ele faz? Igual a carta dos clientes, ele dá pontuação, porém ele funciona de uma maneira diferente. Ela não é uma pontuação fixa, e sim variável. Nesse exemplo aqui das carnes brancas, ela dá 1 ponto a mais para cada carta de cliente que você tiver com carnes brancas. Ou seja, se você já cumpriu o mínimo de 3, você já tem 3 pontos a mais no seu total. E se por acaso você continuar jogando, comprar outra carta que pede galinha e comprar ela, você consegue mais 1 ponto. E mais 1 ponto, mais 1 ponto é acumulativo. Ou seja, uma ótima maneira para você acelerar para ganhar um jogo. Já os atrativos, eu citei eles no primeiro vídeo. E até a carta de cliente que eu mostrei, eu já tinha colocado o que são os atrativos daquela carta e tudo mais, mas não expliquei o que é. Os atrativos são cartas que você compra pelo valor de uma moedinha, um cifrão, sendo que você puxa a primeira do deck de forma aleatória. Toda carta vai estar escrito qual é aquele atrativo. Pode ser um café grátis, estacionamento, ter fio de bebida, entre outras coisas. Sendo que se essa carta estiver escrito coisa X, numa carta de cliente também tiver essa coisa X, por exemplo, essa carta aqui está escrito café, aquele cliente está escrito café. Isso significa que se eu tiver aquele cliente, eu vou ganhar mais 1 ponto por causa desse match de atrativos. E isso é acumulativo. Cada cliente tem 3 atrativos. Se eu tiver os 3, além da pontuação base daquele cliente, eu tenho mais 3. Sendo que durante o jogo eu posso comprar quantos atrativos quiser, fazendo o acúmulo deles. Então a ideia é você comprar o atrativo e baseado nele você pensar, esse cliente aqui vale mais a pena porque além dos 3 pontos eu ganho mais 1 porque eu tenho esse match. E por aí vai. E por último temos as vantagens. Elas também são cartas compráveis, sendo que elas custam 3 moedas. Elas também são na sorte, ou seja, estão todas viradas para baixo. Você pega a primeira e vê o que significa. Sendo que cada carta de vantagem tem uma propriedade diferente. Por causa disso, eu vou ler com vocês o que cada uma significa. Reserva. Ela reserva um cliente para si. Então você compra essa vantagem, vem isso, você coloca essa carta em cima de algum cliente e fala, ele está reservado para mim, então só você vai poder comprar ele. Independente de você ter os ingredientes ou não, se alguém tiver ou não, só você compra ele. Concorrência, compre um cliente de outro jogador. Isso aqui é aquela mecânica Uno de ferrar o coleguinha, então basicamente é. Seu colega tem um cliente de 3 pontos que custa uma vaca. Você usa essa carta de vantagem, você dá uma vaca para esse seu amigo e você rouba o cliente dele. Nesse caso, ele perde 3 pontos em troca de uma vaca, você perdeu uma vaca e ganhou 3 pontos. Isso dá para, basicamente, dá para tanto se ajudar e ferrar o outro na mesma rodada. Aquele docinho de jogo de carta, né? Barganha. Compre um cliente de 4 ou 5 pontos por ingrediente a menos. O que isso é? No vídeo eu mostrei clientes de 4 e 5 pontos e não sei se vocês repararam, mas eles precisam entregar 2 ou 3 ingredientes de uma vez para você conquistar aquela carta. Com essa carta de vantagem você
compra por um ingrediente a menos. Por exemplo, uma carta de 4 pontos pede vaca e galinha, você usa essa vantagem, você entrega só uma vaca, pronto, ela já é sua. Não precisa ter os dois. Mais garçons. É possível comprar 2 clientes na mesma rodada. Isso aqui entra numa série de regras que eu criei para o jogo e não quis explicar no vídeo, porque ia inflar muito o vídeo, ia ficar confuso, chato, enfim. Mas uma delas é, você só pode comprar um cliente por vez, mesmo se você tiver ingredientes para comprar mais de um. Mas com essa vantagem, você pode comprar outro. Troca de gostos. Troque um cliente seu pelo de alguém. Ambos devem ter a mesma pontuação. Isso aqui você deve pensar, tá, mas qual é a vantagem de trocar um cliente de 3 pontos por outro de 3 pontos? E eu te explico. Isso vai pelas estratégias das outras mecânicas. Por exemplo, críticos. Um crítico pede um mínimo de clientes pedindo um ingrediente. Então, se por exemplo ele pede 3 galinhas, eu já tenho 2, e o meu amigo tem um cliente que também tem galinha, eu posso pegar esse, completo os 3, ganho um crítico, e o meu amigo só fica com os 3 pontos e é isso. Além disso, tem a mecânica dos atrativos, que você pode puxar um atrativo e um dos clientes dos seus amigos tem esse mesmo atrativo, você faz essa troca e meio que você ganha mais do que a pontuação dessa troca. Marketing digital, seja o primeiro na rodada do almoço. Rodada do almoço é a rodada de servir clientes, então eu cortei isso do outro vídeo porque ficou meio confuso, mas basicamente a ordem de comprar cliente é baseado em quem tem mais pontos. Em resumo é isso. Então com essa carta você vai ser o primeiro independente disso. Carregamento. Na sua vez, na rodada de venda, duplique os ingredientes e jogue o dado. A rodada de venda era o, digamos, nome protótipo para rodada de compras de ingredientes. Então, basicamente isso aqui é aumentar a disposição dos ingredientes. Então, por exemplo, sobrou 2 ingredientes para eu comprar. Eu uso essa carta, esses 2 viram 4. Então, depois que eu jogar o dado, tecnicamente eu tenho melhores opções para eu escolher qual eu vou querer ficar. Xepa, fique com ingredientes sobrando. Nesse caso, tem toda a rodada de compra de ingredientes. Sempre sobra um pela mecânica. E se você tiver interesse, use essa vantagem, a carta é sua. Acordar cedo, seja o primeiro na rodada de compras. Assim como a rodada de servir o cliente, que eu expliquei antes, isso aqui é equivalente, só que para a rodada de comprar ingredientes. Estudo de público. Pegue os 3 primeiros clientes do deck e abaixe um. Isso aqui vai numa estratégia de quais ingredientes você tem, quais não tem. Particularmente não acho que é tão vantajoso assim, mas ter cartas melhores e cartas piores dá um diferencial para essa mecânica de sorte, digamos assim. Então, até que vai. Geladeira maior, pode acumular até 6 ingredientes iguais. Isso aqui é outra mecânica que eu não expliquei, mas tanto dinheiro quanto ingredientes você acumula no máximo 3, que é para obrigar os jogadores a gastar os produtos. Porém, com essa carta você pode acumular 6. À primeira vista não pode parecer grandes coisas, mas lembrando que cada ingrediente só tem 12. Então, se você usar essa carta, você tecnicamente pode roubar 3 ingredientes de outro. Claro, segurando e não gastando eles. Assim, dificultando o jogo dos demais. Dia de sorte, seja o primeiro na rodada de compras, dia de almoço, ou seja, nas 2 rodadas você é o primeiro, independente da ordem. Hora extra, jogue o turno inteiro novamente sozinho. Isso aqui equivale tanto a compra de itens quanto servir clientes. Então, basicamente, você tem uma rodada a mais, que pode te ajudar. E por último, encomenda. Pegue 3 ingredientes do banco, só que não tem muito mistério. Você vê o que tem no banco, escolhe 3, é seu. E cobrimos assim todas as cartas do jogo, a mecânica básica. E por enquanto fechamos com Food Street. Assim, terminando a nossa primeira série aqui no canal. E falem o que vocês acharam. Eu, particularmente, toda vez que eu joguei, eu gostei muito. Apesar do que, ironicamente, eu sou muito ruim e geralmente eu perco. Mas, por menores, tirando isso, um abraço, gente.